Nós já nos conhecemos há alguns anos, embora ele nunca tenha estado aqui na nossa igreja. Pode vir. Embora não tenha estado aqui nesta igreja, eu penso que ele esteve na outra. Chegou a lá estar. Durante muitos anos foi o responsável pelo departamento de saúde da nossa união, e normalmente eu conheço principalmente porque há muitos anos te vejo a ser o presidente da mesa da Assembleia Geral, quando de 5 em 5 anos nós temos as Assembleias Gerais da nossa união. Mas é a altura de me reformar. Tu já estás reformado em termos profissionais, né? Embora continues a divertir-te um pouquinho dando algumas consultas, mas que acima de tudo ele nos possa trazer alimento para a nossa saúde espiritual. Que Deus te abençoe. Obrigado. Estou muito feliz de estar no vosso meio e de encontrar algumas pessoas amigas inesperadamente, como é o caso do casal Rosa. E isso só significa que eu estou aqui erradamente. Tendo um pastor na Assembleia, deveríamos ouvir a palavra de Deus exposta por ele. Gostaria de começar, antes da meditação propriamente, de agradecer ao irmão José Colasso a simpatia pelo convite para estar convosco hoje, tanto nesta hora como da parte da tarde, conforme já foi anunciado. Agradecer também as condições confortáveis e carinhosas como fomos instalados e dizer-vos uma coisa: fiquem tranquilos, porque a União não decidiu nada em relação a uma farda para quem vem à frente. É uma pura coincidência nós estarmos tão parecidos na forma como nos apresentamos. Não tem nada a ver com nenhuma decisão superior. Muito bem. Eu gostaria de vos convidar a que abríssemos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, irmos ao capítulo 4 de Mateus, para ler os versículos 19 e 20. Capítulo 4, versículos 19 e 20 de Mateus. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu far-vos-ei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram-no. Propus-me a conversar convosco hoje um bocadinho acerca da lição das ferramentas. Daí a história do machado estar bem enquadrada na meditação desta manhã. Nós estamos quase a terminar o ano, o que significa que, pela graça de Deus, estamos quase a começar um novo ano. E começar um novo ano implica algumas mudanças no xadrez da Igreja, na dinâmica do funcionamento da Igreja. Provavelmente algumas pessoas irão mudar de cargos. Provavelmente algumas pessoas irão pela primeira vez adquirir responsabilidades. Outras talvez tenham um ano de pausa. Enfim, é uma oportunidade de refrescar, de mudar, de enriquecer. E nessa perspectiva, há muitas vezes emoções que nos tocam. Nesta conversa de Jesus com aqueles homens, em que ele lhes estendeu um convite, ele disse que podiam vir com ele, porque ele tinha um plano especial para eles: fazê-los pescadores de homens. Era também uma mudança. Eles eram pescadores de peixe. Isto é uma redundância, é um pleonasmo, mas eram pescadores de peixe. E agora Jesus vem dizer:
eu vou-vos fazer pescadores de homens. Não é muito fácil pescar homens. Eu costumo dizer que quando cheguei a Setúbal, passado pouco tempo, eu fui pescado. Mas a Guida, que desde então me acompanha até aos dias atuais, não gosta muito que eu diga isto, de maneira que eu não disse nada, está bem? Mas fica aqui o esclarecimento. Agora, o que Jesus propõe é, de facto, que aqueles pescadores passariam a poder pescar homens, seres humanos. E isto tem uma implicação, ou seja, Jesus tinha uma missão para eles. E, mais do que lhes dar a missão, Jesus prometeu dar-lhes a capacidade para desenvolverem essa missão. Far-vos-ei pescadores de homens. Ou seja, preparou-os tecnicamente e, se nós seguirmos os ensinamentos que vêm nos Evangelhos, vamos perceber que lhes deu dicas práticas, deu-lhes ferramentas para poderem exercer essa ação e cumprir assim essa missão. Mas o que são as ferramentas? Há pouco essa pergunta foi feita e o irmão José Colasso não sabia que eu também ia fazer a pergunta. Mas a pergunta está de pé e é muito importante. O que são as ferramentas? Bom, as ferramentas são aparelhos ou objetos que ajudam o artífice a cumprir a sua missão. O artífice pode ser um carpinteiro, pode ser um pedreiro, pode ser um serralheiro, pode ser um cirurgião, enfim, pode ser uma dona de casa. As ferramentas são adequadas à função às quais se destinam. E o artífice sabe usá-las para levar avante a sua missão. Mas há aqui uma segunda categoria de objetos que, não sendo propriamente ferramentas, são indispensáveis para que as ferramentas funcionem, que são os utensílios. Vamos imaginar, todos sabem o que é um berbequim? Sabem o que é um berbequim? Aquela máquina, antigamente era para dar à manivela, ou até havia umas que era de arco, agora são elétricas, não é? Até há umas que já nem precisam de fios, têm uma bateria, não é? O berbequim, que também serve para aparafusar, desaparafusar, para usar uma lixadora, etc. Há berbequins que têm uma versatilidade muito grande. Agora digam-me uma coisa, o que é que conseguem fazer com o berbequim sozinho? Barulho, exatamente. Mais nada, mais nada. Ou seja, a ferramenta só por si não leva a nada. Agora ponham uma broca no extremo do berbequim e aí o que é que vão conseguir fazer? Furos. Ou se em vez da broca puserem um adaptador para apertar e desapertar parafusos, aquele berbequim transforma-se numa aparafusadora, desaparafusadora. Consoante o utensílio que aplicam, assim ele pode ampliar as suas funções, as suas capacidades. O que quer dizer que as ferramentas são todas muito importantes e os utensílios também são todos muito importantes. Mas se vos derem a escolher entre uma broca e um berbequim, o que é que vão escolher? Bom, se forem pelo valor, vão escolher o berbequim, não é? A não ser que seja uma broca de diamante, de tungstênio. Há aí umas brocas especiais que são muito específicas e muito caras. Mas, de resto, o berbequim vale mais dinheiro do que uma broca. Mas, como já vimos, o berbequim sozinho não faz nada. É preciso ter um utensílio que lhe seja aplicado e assim permita desenvolver a sua missão. Conta-se uma parábola passada numa carpintaria. Então, as ferramentas que estavam na carpintaria, as ferramentas e os utensílios, decidiram uma Assembleia Geral, não é a Assembleia da União, não é? Mas decidiram uma Assembleia Geral. E
logo apareceu, houve aqui uma linda menina que fez a mesma escolha. Ela escolheu o martelo. Então foi o martelo que assumiu a presidência da Assembleia. Isto é uma parábola, atenção. E então o martelo abriu a sessão e, quando ia para começar a falar, houve um burburinho muito grande. E a Assembleia não deixou o martelo falar. E disseram: nós não queremos que o martelo esteja nesta reunião. O martelo não pode dirigir esta reunião. Ai, mas porquê? Porquê? E tal. Houve ali aquela troca de ideias e logo disseram: não, é que o martelo passa a vida a fazer barulho e a bater. É só o que o martelo faz, é barulho e bater. Bom, o martelo disse: calma, 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 eu aceito, isso é verdade, eu só faço barulho e bato e, portanto, eu vou-me retirar. Mas tenho um pedido a fazer. Eu saio, mas então o parafuso também sai. Então e porquê o parafuso? Não, é que o parafuso, até que consiga chegar ao seu destino, dá muitas voltas. Outra vez burburinho, e o parafuso disse: bem, eu reconheço que isso é verdade. Então eu também vou sair, mas olhem, atenção, porque a lixa também tem que sair, então. Eu saio, mas a lixa também sai. Sabem todos o que é uma lixa, não sabem? Aquele pedaço de papel, até há umas lixas agora em nylon, uma coisa mais sofisticada, e que numa das faces é muito abrasiva e serve para lixar os objetos. E a lixa disse: está bem, eu vou sair, porque realmente eu sou muito agreste para tudo aquilo com o que eu contacto. Mas não vou sair sozinha. Há mais alguma coisa que vai sair, que é o metro. O metro. Então, mas porquê? É que o metro mede os outros por si próprio, pela sua própria medida. Bom, e no meio desta confusão toda, entrou o carpinteiro, na carpintaria. Não se apercebeu de que havia qualquer assembleia, pegou nas ferramentas e nos utensílios de que necessitava, pegou nos pedaços rústicos de madeira e começou a trabalhar. E usou o martelo, usou os pregos, usou a chave de parafusos, e usou os parafusos, e usou a lixa, etc. E ao fim de umas horas de trabalho, tinha feito um belo móvel. E quando acabou o trabalho, foi-se embora. Foi-se embora e as ferramentas e os utensílios aproveitaram e foram acabar a assembleia que tinham interrompido, não é? Aí houve outro elemento que tomou a palavra, logo assumiu a liderança da Assembleia de uma forma bastante, como é que eu hei de dizer, bastante afirmativa. Foi o serrote. Não tínhamos falado ainda no serrote. Então o serrote disse: olhem, atenção, ficou provado que todos nós fazemos falta. Cada um nas suas virtudes. Se nós passarmos a vida a falar dos defeitos uns dos outros, não vamos conseguir fazer nada. Mas se aproveitarmos as capacidades que cada um tem, no conjunto, nós vamos conseguir fazer móveis bonitos. E a história acabou. Sobre este assunto, há uma senhora brasileira de nome Marianne Gertrudes Nagel. Não sei se alguém conhece, se alguém ouviu falar neste nome. Esta senhora foi, ou é ainda, mas eu penso que já estará aposentada, polícia militar feminina no Brasil.
E ela fez uma afirmação muito curiosa. E eu peço a vossa atenção para a afirmação dela. É fácil encontrarmos defeitos, mas isso qualquer pessoa pode fazer. Porém, encontrar qualidades, isso é para os sábios. E também é sábia esta reflexão. Isto faz-me lembrar uma outra história. A história de uma criança, uma história verídica. Há muitos anos eu pertenci a uma comissão de proteção de menores. Atualmente tem outra designação. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. É o nome atual. E na Comissão de Proteção de Menores tivemos de avaliar a situação de uma criança, um rapaz, de cerca de 10 anos de idade. E o rapaz tinha uma capacidade extraordinária. Conseguia abrir um carro, que não era dele, claro, um qualquer, que ele escolhia. Habitualmente ele sabia escolhê-los. Pegava no carro e ia dar uns passeios com o carro. Mas como era pequenito e não conseguia chegar aos pedais, então ele tinha um amigo que levava com ele e, enquanto ele pegava no volante e metia as mudanças, o amigo ia de cócoras lá embaixo, à frente do banco, e usava os pedais. E eles iam comunicando um com o outro. Isto parece anedota, mas isto é verídico. E era uma carga de trabalhos, porque todas as semanas ele roubava vários carros para dar os seus passeios e depois encostava os carros em qualquer lado e ia para a vida dele. Como era uma criança, a polícia não conseguia fazer nada de especial. Ele vivia numa família que tinha algumas dificuldades de articulação uns com os outros e, portanto, era um problema social que era preciso resolver. E foi avaliado pela Comissão de Proteção de Menores. E um dos membros da comissão disse, eu vou tentar tratar do assunto. Bom, passou-se algum tempo e depois vieram as notícias. O que é que fizeram com aquele rapaz? Podíamos pensar, ele devia ir para uma casa de correção, então ele andava a roubar carros a toda a gente, e carros bons, e sabe-se lá o que é que ele poderia fazer um dia quando fosse adulto, não é? Portanto, ele tem que ser posto numa casa de correção, enfim, uma prisão de crianças, qualquer coisa. Era uma hipótese. Mas o que aconteceu foi diferente. O indivíduo era líder de uma equipa de karting. Sabem o que é o karting? Estão a ver? São uma espécie, parecido com os carros de pedais das crianças, mas um pouco maiores, com um motorzinho atrás, muito baixinhos, e que fazem competições, fazem corridas com esses kartings, com esses karts. Então, esse indivíduo foi falar com o líder da equipa de karting e disse, olha, nós temos conhecimento de um rapaz assim, mas ele tem uma paixão enorme pelos automóveis. Será que tu consegues dar-lhe aqui um espaço, uma oportunidade para ele fazer alguma coisa? Consigo, sim senhor. Eu ando a precisar de um mecânico. Se o rapaz for esperto, pode ser que aprenda. E eles, não, lá esperto é. Ele é bastante esperto. Ok. E então, admitiu o rapaz. O rapaz tornou-se um grande mecânico de karts. E deixou de roubar automóveis. Entretanto, ele cresceu, eu não soube depois, mais tarde, já se passaram bastantes anos, qual foi o resto do percurso da vida dele. Mas a verdade é que, às vezes, até os defeitos são resultado de não serem aproveitadas as nossas qualidades.
E a pergunta que eu gostava de vos colocar hoje é como é que nós, reparem, estamos na transição do ano, como é que nós, como ferramentas e utensílios, nos relacionamos uns com os outros? Como ferramentas. Bom, se calhar alguns pensarão, eu é que sou importante, então eu sou o diretor das atividades leigas. Outros pensarão, o quê? Então, mas este ano eu vou ser um simples prego. Isso é humilhante para mim. Ou talvez outros prefiram dizer, eu já não sirvo para nada. O berbequim que eu sou já faz barulho demais, já não sirvo para nada, é melhor eu ficar encostado, como se costuma dizer, encostado à boxe. Ou seja, ficar de lado e ver as coisas acontecerem. Todas estas posições, de certeza que existem entre vós. Eu não fiz perguntas, não sei qual é a vossa realidade. E talvez haja alguém que ansiasse ser um serrote, mas que ficou de fora na distribuição dos cargos e este ano está em pausa involuntária. Então, mas eu sou uma pessoa com tanto valor e não me aproveitaram. Olha, se não me querem, paciência, eu vou-me embora. Vamos a 1 de Coríntios, capítulo 7. 1 de Coríntios, capítulo 7. E vamos ler o versículo 7. 7 de 1 de Coríntios. É o apóstolo Paulo a falar. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Eu vou interromper aqui a leitura. Se ele só tivesse escrito isto, nós iríamos poder tirar conclusões um tanto ou quanto estranhas e parecidas com algumas das reações que os membros de igreja têm perante serem ou não serem nomeados para isto e não serem para aquilo. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, e agora vem o mais importante, no entanto, cada um tem de Deus o quê? O seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outro, de outro. E isto aqui abre caminho para o nosso entendimento de um outro texto, que também é de Paulo, sobre a diversidade dos dons. Vamos, no mesmo livro de 1 de Coríntios, agora ao capítulo 12. E vamos ler os versículos 4 até 11. 12, 4 a 11 de 1 de Coríntios. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar.
A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Quando nós desvalorizamos o utensílio que somos, nós estamos a pôr em causa a escolha do Espírito Santo e a sua ação. Quando nós sobrevalorizamos aquilo que somos na função que desempenhamos na Igreja, também estamos a pôr em causa os objetivos de Deus para que tivéssemos sido escolhidos. Não nos esqueçamos. É o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas e que as distribui como lhe apraz, ou seja, de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus, a cada um individualmente. Sejamos pregos, parafusos, lixas, martelos, berbequins ou brocas, sejamos bem. Sejamos ao serviço de Deus para crescimento da Igreja. Este é o grande apelo que é feito a cada um de nós. Mas agora tenho uma outra pergunta. Como é que eu, isto na relação uns com os outros, agora vamos ver na minha relação com Deus, se eu creio que Deus me deu uma função, me atribuiu uma responsabilidade, como é que eu vou desenvolver o trabalho para aplicar essa responsabilidade de uma forma útil? Jeremias capítulo 18. Jeremias, vamos ao capítulo 18, para lermos os versículos 3 e 4. 18, 3 e 4. Eu vou pôr este papelinho aqui em baixo, senão ele vai voar, ok? Obrigado. 18, 3 e 4 de Jeremias. Notem bem, isto estabelece a ponte com o primeiro cântico, o primeiro hino que nós cantamos na hora do culto. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como sabem, o oleiro tem uma espécie de umas mesas com o tampo circular e que anda à roda. Ok, muito bem. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Se nós quisermos ligar isto ao texto que lemos há pouco, nós percebemos que aqui a figura do oleiro é a figura de quem pode produzir nos objetos imperfeitos que todos nós somos algo de útil e transformar as nossas imperfeições em coisas boas. Qual é a nossa atitude perante isto? Cada um saberá obter a resposta adequada. E agora vamos a Mateus, capítulo 4, versículos 18 e 19, que já lemos, em que Jesus se aproxima de um grupo de pescadores e diz: venham comigo e eu vou fazer-vos pescadores de homens. Ou seja, eu vou transformar-vos. Vocês só sabem pescar. Fora da água não dá para pescar. Mas venham comigo que vocês vão passar a pescar outra coisa. Vão ser missionários, vão ser pregadores, vão ser conquistadores de almas, vão ser pessoas que anunciam o reino de Deus àqueles que nos cercam. Vão ter uma missão diferente. Não uma missão de morte, como é a missão de apanhar peixes, mas uma missão de vida, para que aqueles que não conhecem o caminho da salvação possam conhecê-lo. E então, se este convite for a cada um de nós, como é que nós vamos reagir? Sim, porque a palavra de Deus dá-nos várias vezes a responsabilidade.
E até diz, ide por todo o mundo. Claro que o mundo é uma coisa relativa. Pode ser um hemisfério, pode ser o planeta Terra, pode ser o nosso país, pode ser a nossa cidade, pode ser o nosso bairro, pode ser a nossa casa. Isso é o mundo. E agora, para cumprimento desta missão, pescadores de homens, o que é que eu estou a fazer? A que é que eu me disponho a fazer? O diretor missionário que faça. Ele é que é o diretor. Qual é o papel que eu gostaria de desenvolver como missionário? Sim, porque a responsabilidade é de todos. Deus não disse, olha, escolham aí 2 ou 3 e vão pregar. O resto tem outras coisas para fazer. Não é bem assim. Todos nós temos esta obrigação, de uma forma ou de outra. Há pessoas que sabem pregar mesmo caladas. E grandes pregações fazem. Qual é o papel que eu desenvolvo? E qual é o segredo de sucesso? Se eu quiser, de facto, ser uma boa ferramenta, um bom utensílio nas mãos de Deus. Qual é o segredo do sucesso? Já vimos que o oleiro pode pegar num vaso torto, desequilibrado, desfazer o que fez e fazer uma coisa nova. O oleiro tem esse poder. Já vimos que a diversidade de dons é uma ação do Espírito Santo. Mas há algo que eu gostaria de acrescentar ainda. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Sabem de cor, de certeza. 119, 105. Vamos ver? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o que é que nós devemos utilizar para que sejamos uma boa ferramenta, a boa manutenção do berbequim, não é? Qual é? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Nada do que nós devemos fazer na nossa vida em prol do cumprimento da missão deverá ser feito de costas para a palavra de Deus. Nada. Se está escrito, assim faremos. Não está escrito, podem ser ideias muito bonitas, mas tenhamos cuidado. E era precisamente com o segredo do carpinteiro que eu gostaria que nós terminássemos. E vamos aqui fazer um exercício de contraste. Primeiro vamos ao livro de Ezequiel, capítulo 15. Ezequiel, capítulo 15. É duro aquilo que está aqui escrito. 15, versículos 1 a 4. 15, 1 a 4 de Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, porque mais é o sarmento da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque, ou seja, os galhos secos da videira. Toma-se dele madeira para fazer alguma coisa? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo e o meio dele fica também queimado, serviria, acaso, para alguma obra? Ou seja, os galhos secos da videira, para que é que servem? Quando muito, para atear uma fogueira. De resto, nem como objetos decorativos, nem como objetos, utensílios, não dá para aproveitar aquela madeira. Não presta. Mas temos um contraste. Vamos ao Evangelho de João,
também no capítulo 15. João, no capítulo 15. E aqui vamos ler os versículos 1 até 8. Reparem, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta-o. E todo o que dá fruto, limpa para que produza ainda mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E apanham-no, lançam-no no fogo e queimam-no. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornar-vos-eis meus discípulos. O mesmo é dizer, ligados a Jesus, recebendo a sua influência, deixando-nos trabalhar por Ele, conhecendo, crendo e aplicando a sua palavra, poderemos dar muito fruto. E esse é o objetivo que Deus tem para cada um de nós como membros da Igreja. Seja em 2025, seja em 2026. Seja na rua, seja mesmo sem sairmos de casa. Ou seja do outro lado do mundo. Seja onde estivermos. Que sejamos ramos ligados à videira, crentes e fervorosos na sua palavra, produzindo muitos frutos. Este é o desejo que eu tenho para a Igreja de Albufeira. Que possa produzir muitos frutos. Meus estimados, que rapidamente chegue o dia em que vão ter de sair daqui e ir ainda para outro lugar. Como já aconteceu para poderem vir para aqui. Que Deus vos abençoe grandemente. Vou pedir-vos para termos um momento de oração. Nosso bom Pai, queremos agradecer-te aquilo que a tua palavra nos ensina e dizer-te que estamos nas tuas mãos e à tua disposição para que, como o grande oleiro perfeito, cheio de poder, possas transformar tudo aquilo que está mal em nós e possas assim fazer-nos, ligados a Jesus e à tua palavra, produzir grandes frutos. Abençoa esta igreja. Abençoa também aqueles que não puderam estar connosco por vários motivos, mas que tu os acompanhes onde quer que estejam e concedes um resto de dia de sábado abençoado, em nome de Jesus. Amém. E agora,